Então aí, ó, pessoal, como é de se esperar, pega o carro na outra oficina, que não foi concluído os trabalhos, joga as peças pra dentro, e aí depois quem vai dar sequência que se vire, né? Então tá aí, agora a gente vai ter que descobrir o que é do que aqui, dar uma organizada melhor nas coisas, né? Dar uma traduzida aqui, né? Eu acho que era pra ser sinaleira que tá escrito aí, mas é isso aí, ó. E aí, ó, o que eu sempre falo de separar os parafusos, você olha aqui, olha que legal, o cara separou tudinho, né? Eu falo, né, que a gente tem que desmontar como se a nossa avó fosse montar depois, né? Vai ficar tudo separado. Então, aparentemente, tá tudo separado. Mas aí já tem uns copinhos aqui. Tá escrito 1, 2, 4. O quê? Vamos descobrir, né? Enfim, vamos desenrolar isso aqui. Organizar essas peças. Pra depois começar a mexer nesse trem aí. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bill e olha só, nós vamos começar a postar a partir de hoje os vídeos de mais um dos nossos trabalhos aqui da oficina. Trata-se de uma picape Jeep 4x4 1966. É um carro muito legal para se restaurar, tem uma ótima oferta de peças de lataria para a gente substituir e esse em específico está muito bom de lata. Serão alguns trabalhos pontuais na cabine, alguma coisa na porta, mas a maior parte do trabalho de funilaria vai se concentrar na caçamba. Já estamos com praticamente todas as peças aqui na oficina, até aí tudo ok, né? Se deve pensar, barbado um serviço desse, né? Porém, como vocês já devem ter notado pela introdução que eu fiz, essa caminhonete já teve em outra oficina antes. Então, para variar, nós vamos pegar mais um trabalho que já foi começado. Então, vamos aí descobrir juntos o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser feito e talvez o que precisa ser refeito. Então vamos lá, eu comecei aí tirando as peças de cima, né? Como eu falei antes, estava em outra oficina, então normalmente quando tira de lá e leva para outro lugar, o pessoal só joga as peças em cima do jeito que tá aí, né? Coloca dentro da caçamba, coloca dentro da cabine aí tudo, né? Pra não esquecer nada na oficina anterior pra gente trazer pra cá, né? Agora vamos tirar um pouco da poeira, né, que ficou acumulada durante esse tempo. Até tentei começar aí com um aspirador de pó aí para tirar o mais grosso da sujeira dessa parte interna aí, mas não teve jeito, né? Eu tive que apelar pro bom e velho ar comprimido aí numa altura porque não teve jeito, né? Tive que levantar esse poeirão aí dentro da oficina, passar bem o ar por dentro e por fora também, porque senão cada pouco que a gente chegar perto dessa caminhonete a gente se suja muito. Eu sei que vai demorar um tempo, né, até ela ficar toda limpa aí, não vai ser nessa primeira passada de ar aí que a gente vai limpar ela. Pessoal, então a gente vai começar trabalhando na caçamba. Tem bastante trabalho aqui para fazer. Essa tampa aqui provavelmente vai ser trocada. Ela tá bem amassada, tá cheia de podres aqui, ó. Teria bastante trabalho aqui para fazer, tanto de funilaria quanto para parte da preparação. Eu vou tirar lá de cima aqui, porque essa é uma das partes que a gente vai trocar. Já chegaram as peças aqui, ó, junto com a caminhonete, né? Então essa parte de trás aqui, essa travessa de trás, ela vem inteira pra gente substituir. Aí eu vou travar esse alojamento da tampa, aliás, tirar a tampa, travar aqui o alojamento para depois a gente começar a fazer os trabalhos, né? Então vai ter que fazer uns remendos nessas partes aqui que estão bem podres, né? Aqui também, ó. Esse reforço ali já veio junto, esse triângulo ali. Mas isso aqui a gente vai ter que fazer o remendo, né? Então vamos tirar essas partes antes, e aí depois a gente prossegue aí. Vamos ter que descobrir exatamente onde vai cada travessa, porque, né, não foi a gente que desmontou, já chegou cortado para variar as coisas pra gente aqui. Então a gente tem o chassi, aí, o para-choque em cima ali também. A gente tem o chassi, temos a caçamba e temos as travessas aqui, as longarinas. Aí cabe a nós agora descobrir como vai ser esse quebra-cabeça aqui, como é que é a montagem, né? Tem o assoalho lá também, ó. Vamos ter que descobrir, né? Não é um carro que eu conheço, daqui a pouco eu vou ter que procurar algum aqui para ter alguma referência, alguma foto, alguma coisa, mas a gente dá um jeito. Vamos lá. Pessoal acha que na restauração o que é mais difícil é você modelar uma chapa, né? Fazer uma peça grande, fazer uma solda com acabamento legal, né? Essas peças complexas seriam o mais difícil. Eu vou falar para você que o mais difícil geralmente é você ter que refazer ou desfazer um trabalho mal feito. Dá uma olhada aqui. Comecei a desmontar a tampa aqui no lugar dos parafusos originais. O pessoal já tinha colocado esses parafusos autobrocantes aqui, tipo de telha, né? Soberbo.
E tinham dado uns pontos de solda, tanto nessa parte da dobradiça aqui atrás, como nos furos originais. Olha ali, ó, tem solda ali, por tudo. Uma treta aqui que seria só tirar os parafusos. Agora a gente vai ter que cortar tudo isso aqui para conseguir desmontar a tampa. A sorte que a gente tem esse carinha aqui, ó, para dar força para nós. Rende Plasma 35i da ESAB. Isso aqui vai quebrar um baita galho e agilizar o processo aqui, que já era para ter sido simples. Na grande maioria das vezes, eu prefiro tirar as peças inteiras, partes por partes, mesmo que a gente não vai aproveitar depois, para ter de referência, né? Por exemplo, essa peça aí vai ir tudo pro lixo. Na maioria das vezes, eu prefiro desmontar ela toda certinha, mesmo sabendo que ela vai para sucata, porque às vezes a gente precisa voltar para fazer alguma consulta, né? A primeira vez que a gente vai estar restaurando uma caminhonete dessa aí, então seria muito importante a gente ter as peças separadas, desmontadas, né? Mas não vou ficar perdendo tempo agora com uma peça que vai pro lixo, né? Visto que eu também me certifiquei que a montagem aí também não é muito complicada, né? Então isso possibilita que a gente descarte essas peças aí, tanto a tampa quanto essa travessa aí que a gente tá cortando agora, né? E esse plasminha aí faz um baita de um serviço, adianta muito o nosso lado aqui quando a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. Beleza, então, vamos lá, vamos começar com os primeiros remendos aí, né? Vocês já notaram, né? A gente começou pela caçamba, eu fiz o travamento aí dessa parte traseira aí, pra gente não perder as medidas, as dimensões dela quando a gente for fazer a regulagem da tampa, né? Posicionar aquela travessa onde vai a tampa parafusada. E vocês podem ver aí que o final dessas duas torres traseiras aí, vamos colocar assim, estão bem comprometidos. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, coloquei a caçamba no laser, né? Nivelei ela, pra partir daí a gente começar a fazer as medidas. Tudo fica mais claro, fica mais fácil quando a gente coloca a peça aí, seja a caçamba, seja a cabine, seja o carro no laser, pra gente começar a pegar as medidas, começar a fazer os reparos. Fazendo o molde então aí com o papel Paraná, a gente vai transferir para a chapa e depois a gente vai fazer um conjunto montado. Não vou fazer essa peça aí tudo de uma vez, porque eu acho mais rápido, mais fácil de acertar, fazer ela separada. Daria para fazer inteiro? Daria para fazer inteiro, mas eu prefiro fazer separado. Então vamos lá, espero que vocês se divirtam e não deixe de dar o joinha aí se você gostar e aquela hypada no vídeo. Galera, olha só, presta bem atenção, não pula essa parte aqui que é muito importante. A gente tá com um grupo no WhatsApp, onde eu mando lá sempre que a gente posta conteúdo novo em todas as redes sociais. Bill, como é que eu faço pra entrar no grupo do WhatsApp? Tem link aqui na descrição e no comentário fixado, então clica lá e vem fazer parte dessa nossa comunidade. Você vai ficar sempre sabendo das novidades antes que todo mundo, beleza? Ah, e não esquece de dar um joinha e hypar o vídeo. Vamos voltar pro serviço.
Gurizada, então por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui pra gente saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, como é que é. Não custa nada, tá? Só ali comentar. Um agradecimento especial aos nossos membros aqui do canal. Você também pode se tornar membro, não custa muito caro não. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e acesso antecipado aos vídeos. Eu espero que vocês tenham se divertido e até o próximo.